Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por dedicar uma parte do seu tempo no estudo deste livro tão maravilhoso que é a Bíblia. Nesta série de estudos, é importante que você siga a sequência, porque um assunto depende do outro. Se você pular algum, vai correr o risco de não entender. Primeiro vamos ver algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia é considerada um livro indestrutível. Quanto mais as pessoas tentam destruí-la, mais ela se alastra. Na Idade Média, por exemplo, era proibido ler a Bíblia ou ter um exemplar dela em casa. As pessoas que eram pegas lendo a Bíblia eram queimadas em fogueiras em praças públicas, juntamente com ela. Mas ainda assim, apesar da tentativa das pessoas em destruírem a Bíblia, hoje nós a temos como um dos livros mais lidos e procurados no mundo inteiro. Qualquer pessoa hoje pode ter acesso a um livro desses. Dificilmente uma casa não tem uma Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história desde a criação deste mundo até os dias que antecederam o nascimento de Jesus. E o Novo Testamento conta, então, a partir do nascimento de Jesus até nossos dias. E ainda mais, conta o que acontecerá no futuro também. O Velho Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. A Bíblia, no seu original grego, biblos, quer dizer coleção de livros. A Bíblia é uma pequena coleção de livros. O Velho Testamento tem 39 livros e foi escrito num período de 1400 anos, todos eles antes de Cristo. O Novo Testamento tem 27 livros e foi escrito num período de 100 anos mais ou menos. Terminou de ser escrito por volta do ano 96 depois de Cristo, 96 da nossa era. E cerca de 40 autores colaboraram para escrever a Bíblia, todos eles a serviço de Deus, como nós veremos mais à frente. Homens estudados, homens iletrados, foram todos escolhidos por Deus para escrever a Bíblia. Por exemplo, Pedro e João, eles eram iletrados. A profissão deles era de pescador. Naquela época, pescador era uma das profissões mais simples que havia. Nós podemos encontrar isso em Atos, no capítulo 4, versículo 13, e também em Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 20. Já Mateus era coletor de impostos. Lucas já tinha uma profissão mais elevada, ele era médico. E Moisés foi educado para ser um rei, né? Ele era neto de Faraó. Ele foi educado nas cortes egípcias. A Bíblia possui 1173 capítulos, que são aqueles números maiores. A Bíblia também possui 31.173 versículos, que são aqueles números menores. O livro de Esther possui o verso mais longo e o livro de João o verso mais curto. E Salmos 119 é o maior capítulo de toda a Bíblia. O nome Jesus é mencionado 1000 vezes e o nome Cristo 500 vezes, todos eles no Novo Testamento. A Bíblia declara que Deus é o seu autor 2008 vezes, sendo que 1483 são no Velho Testamento e 525 no Novo Testamento. No Velho Testamento está escrito 50 vezes que a Bíblia é a palavra de Deus, a carta que Ele nos deixou para que nós tenhamos conhecimento do que aconteceu e do que vai acontecer com este mundo e também conosco, desde o passado até a eternidade. Mais de 300 passagens do Novo Testamento falam sobre a volta de Jesus. A Bíblia se divide em livros, capítulos e versículos para que nós possamos encontrar com mais facilidade os trechos que nós queremos. A Bíblia, apesar de ser uma só, foi acrescentado alguns livros pela Igreja
romana pela Igreja Católica. Esses livros são chamados de apócrifos. São livros sem autoria divina. A palavra apócrifo quer dizer oculto, secreto. E foram acrescentados no ano de 1548 depois de Cristo, já da nossa era, ou seja, muitos anos depois da conclusão da Bíblia, que, como já dissemos, se deu no ano 96, já da nossa era. Esses livros apócrifos são 15 no total, mas os mais conhecidos são 7. Judite, Tobias, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Baruque. Mas por que será que os protestantes não aceitam esses livros? Os motivos são vários. Primeiro, a Bíblia, no seu original, não contém esses livros. Segundo, nem Jesus nem os apóstolos mencionaram esses livros. Terceiro, os próprios autores não reclamam a inspiração do Espírito Santo e confessam a falta do dom profético, como está escrito em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 46, e também no capítulo 9, versículo 27. Quarto motivo, porque ensinam doutrinas que não estão em harmonia com o restante da Bíblia. Por exemplo, ali se fala de purgatório, de reencarnação, de oração pelos mortos. Possui também erros históricos e também histórias de ficção. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová, por sua vez, foi adulterada por eles e traduzida por palavras que não existem no idioma original. Em caso de dúvida, procure a Bíblia no seu original grego e aramaico e você vai confirmar aquilo que nós estamos falando. Mas a Bíblia como um todo, ela é uma só. Há um pensamento muito bonito sobre a Bíblia que diz o seguinte: o estudo deste livro ou nos separa do pecado, ou o pecado nos separa deste livro. Em Atos, no capítulo 17, versículo 11, nós lemos que a pessoa sábia não se contenta apenas em ouvir a respeito da Bíblia. Ela procura examinar para ver se realmente aquilo que está sendo falado é verdade. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, também em João 13, versículo 20, e Mateus, no capítulo 10, versículos 40 e 41, diz que quando uma pessoa prega em plena harmonia com a Bíblia, a mensagem transmitida tem a mesma autoridade da mensagem de um anjo. O mais importante, o objetivo da Bíblia é abrandar o coração. Ela apresenta Jesus como Salvador que perdoa os pecados. Só Jesus pode salvar. Ela nos apresenta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos apresenta Jesus como aquele que veio a este mundo para nos fazer voltar às origens, juntamente com Deus. Vocês irão perceber que, conforme nós formos estudando, as perguntas que forem surgindo serão respondidas pela própria Bíblia. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nos escreva e nós teremos prazer em responder-lhe. O estudo que nós faremos da Bíblia é um estudo sério, portanto nós não vamos colocar aqui opiniões pessoais ou de igrejas. Apenas o que a Bíblia nos ensina, para que não haja nenhuma dúvida. Deus abençoe você nesse estudo. Vamos então à primeira pergunta. Qual é o maior erro da humanidade? A resposta para essa pergunta nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia é conhecida por vários nomes, como Palavra de Deus, como Escrituras e outros nomes mais. E aqui, nesse texto, ela está sendo chamada de Escritura. Nós vemos esse mundo como está, cheio de violência, de guerra, de injustiça, de desastres naturais ou provocados pelo homem, e nós ficamos pensando, aonde nós estamos errando? Aonde isso tudo vai nos levar? E nesse verso nós encontramos a resposta. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, a Bíblia,
a palavra de Deus. Se as pessoas a conhecessem e obedecessem, com certeza este mundo não estaria como está. A segunda pergunta: desde quando algumas religiões não entendem a verdade sobre a Bíblia? Nós vemos por aí várias igrejas, várias religiões, e cada um diz uma coisa diferente sobre a Bíblia. Umas dizem que é de uma forma, outras dizem que é de outra. E desde quando isso acontece? A resposta nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16, que diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro nos diz aqui, assim como em todas as suas cartas, epístola quer dizer isso, carta, né? Realmente existem pontos difíceis de se entender, mas a própria Bíblia se explica. Só que, infelizmente, algumas pessoas, ao invés de estudar, de procurar a resposta na própria Bíblia, elas procuram fazer uma interpretação própria, ou então distorcem conforme elas querem. Como diz aqui, para a própria perdição delas. Nós devemos, então, procurar as respostas na própria Bíblia. Vamos à próxima pergunta. Quando uma igreja faz milagres, é prova de que é Deus quem opera ali? A resposta para essa pergunta nós encontramos em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Encontramos muitas religiões hoje em dia que fazem milagres, mas, como podemos ver aqui nesse texto, isso não é uma prova de que essa igreja é uma igreja verdadeira. Nós não podemos nos basear nos milagres para reconhecer a igreja verdadeira. Não que a igreja verdadeira não faça milagres, mas as outras também fazem. Então isto não pode ser a base. Milagres não são prova de que Deus está dirigindo a igreja. Muitos ouvirão da boca de Jesus: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nós temos então que tomar cuidado. Ao estudarmos a Bíblia, iremos descobrir qual é a igreja verdadeira. A própria Bíblia nos responde, e nós veremos isso em estudos posteriores. Qual o assunto principal das Escrituras? João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O assunto principal é Jesus, como podemos ver aqui. Nós o encontramos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus possui vários títulos. A Bíblia se refere à pessoa de Jesus, com vários nomes diferentes. O assunto principal da Bíblia é Jesus, como nós veremos em nossos estudos. Vamos à próxima pergunta. Qual a maneira certa de estudar as Escrituras? Será que nós devemos estudar começando pelo Gênesis e irmos seguindo até chegarmos ao último livro da Bíblia? Será que nós temos que ler apenas o Novo Testamento, apenas o Velho Testamento? O que nós devemos fazer? Qual é a maneira correta? Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Podemos observar que o estudo da Bíblia deve ser feito com comparações para ser entendida. Não adianta estudarmos do início até o fim, de capa a capa. Nós precisamos comparar os textos que estamos estudando. A Bíblia fala do mesmo assunto em vários lugares diferentes, em vários livros diferentes, e um texto explica o outro. Se nós não entendemos um texto, nós procuramos
em outra parte da Bíblia, que fala do mesmo assunto, e assim nós podemos compreender melhor aquilo que estamos estudando. O livro do Apocalipse, por exemplo, fala da volta de Jesus. Assim também como o livro de Mateus e outros livros da Bíblia. E se nós não entendemos alguns desses trechos, basta que nós procuremos outras passagens que se referem ao mesmo assunto e nós vamos ter maior clareza sobre esses assuntos. A Bíblia deve ser estudada, examinada, pesquisada, assim como se nós estivéssemos procurando um tesouro muito valioso. Realmente, a Bíblia é um tesouro valioso. E para entendê-la, nós precisamos estudá-la. E para que nós entendamos, não basta só estudarmos, precisamos da orientação de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Como o nosso Deus se comunicava antigamente com Adão e Eva? Vejamos a resposta para isso em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Veja aqui, Deus falava com Adão e Eva pessoalmente. Todas as tardes, o Senhor ia no jardim do Éden conversar com Adão e Eva. E eles podiam ver a Deus ali face a face e conversar com Ele. Que gostoso poder conversar face a face com Deus. Mas, por causa do pecado, isso não foi mais possível. Então, de que outra forma Ele passou a falar com o ser humano mais tarde? Vejamos em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Podemos ver aqui que depois da queda do homem, depois do pecado, Deus começou a falar com o homem, então, através dos profetas. E nesses últimos dias, através de Jesus. Jesus veio aqui a essa terra, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e nos deixou o Evangelho eterno. E é dessa maneira que Ele fala conosco. Mas será que Ele ainda fala conosco hoje? Vejamos em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Por esse texto, nós podemos ver que Deus fala conosco, sim, através da sua palavra, ou seja, da Bíblia. Através da Bíblia, nós podemos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é uma carta que Deus escreveu para os seres humanos. E para entender essa carta, como nós já dissemos, precisamos da orientação de Deus. Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que uma pessoa não saiba escrever e quer mandar uma carta para alguém que esteja distante. Então, ela pede a um amigo que escreva para ela. E ela começa, então, a ditar as palavras que ela quer que escreva. A pessoa que escreve, então, terminando a carta, entrega para o autor da carta, né, para o remetente, e este então vai, coloca no envelope, sela, põe no correio e envia essa carta. O destinatário então recebe a carta, não da pessoa que escreveu, mas daquela que ditou aquelas palavras. A pessoa que escreveu é apenas uma intermediária. O que está escrito ali é a vontade do autor da carta. Assim também ocorre com a palavra de Deus. Foi escrita por homens, mas eles escreveram aquilo que Deus queria nos dizer. E o que a palavra de Deus nos ensina? Vejamos em Salmos, no capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina o caminho que devemos seguir para viver bem. É um manual que nos ensina a viver bem, tanto com Deus quanto com o próximo. Deus é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez. E assim como uma máquina vem com um manual, e para que nós possamos
usufruir dos benefícios daquela máquina, nós precisamos seguir estritamente aquele manual. Assim também, Deus, quando nos fez, nos deixou um manual, a sua palavra. E se nós queremos que a nossa máquina, o nosso corpo, a nossa vida funcione bem, nós precisamos ler e atender a este manual que Deus nos deixou. Vamos ver então como a Bíblia foi escrita, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Podemos ver então que foi escrita por homens, mas estes homens foram inspirados por Deus. Esses homens não escreveram aquilo que eles queriam, mas aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Eles serviram apenas de instrumentos nas mãos de Deus. Nós já vimos que a Bíblia nos ensina o caminho que nós devemos andar. Vamos ver que outra utilidade tem a Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Se nós estivermos em um lugar escuro, sem luz, e nós quisermos andar, nós poderemos tropeçar e até mesmo cair. Mas se nós tivermos uma luz, vai ficar então mais fácil caminhar. A Bíblia é comparada a essa luz. Esse mundo de pecado é chamado de trevas. E para que nós possamos caminhar sem tropeçar, sem cair, nós precisamos da luz, a palavra de Deus. O texto diz que essa luz deve nos iluminar até que a estrela da alva apareça em nossos corações. Mas o que é essa estrela da alva? O livro do Apocalipse nos responde, no capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Como podemos ver aqui, Jesus é essa estrela. Ele é a resplandecente estrela da manhã. É Ele quem deve nascer em nossos corações. Eu costumo dizer que a Bíblia é maravilhosa. Ela mesma se interpreta. Ela própria responde às dúvidas e aos questionamentos humanos. Ela é simplesmente maravilhosa. Algumas religiões sustentam a ideia de que devemos estudar apenas o Novo Testamento. Mas o que a Bíblia nos diz a esse respeito? Vejamos em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vemos aqui que não apenas o Novo Testamento, não só também o Velho Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda ela é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução. E nela Deus nos dá muitos conselhos. Vamos ver um desses conselhos em João, no capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quantas pessoas não gostariam de aumentar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, ou mesmo vários anos em sua vida? E aqui nós temos o segredo. Basta nós examinarmos as Escrituras, porque é nela, na Bíblia, que nós vamos encontrar a vida eterna. Salomão foi considerado o rei mais sábio que houve em sua época. E veja que conselho ele nos dá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. A Bíblia fala sobre vários assuntos. E você sabia que Deus fala a seu respeito na Bíblia? Você hoje que está estudando a Bíblia, veja o que Deus diz a seu respeito, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A expressão bem-aventurado quer dizer feliz. Nós vemos aqui uma tríplice bênção.
Uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. E não basta apenas ler, não basta apenas ouvir. É necessário também guardar as coisas que estão escritas, porque elas são para o nosso próprio bem. Ela nos revela o que vai acontecer também no futuro bem próximo. E você aí é considerado feliz porque está estudando a profecia desse livro. Você está estudando a palavra de Deus, a Bíblia. E Deus diz que você é uma pessoa feliz. Quantas pessoas nesse momento estão chorando, estão passando por angústia, depressão, sofrimento? Quantas estão num leito de um hospital, outras visitando algum ente querido, algum amigo num hospital? Quantas estão em um velório, em cemitério? Quantas não estão em dúvida terrível, sem saber que decisão tomar? E você está aqui, aprendendo sobre o que é melhor para a sua vida, aprendendo qual o caminho você deve seguir para viver bem com Deus e com o próximo, e para que você tenha vida eterna, como a Bíblia nos revela. O texto aí diz que o tempo está próximo. Mas que tempo é esse que está próximo? Apocalipse 22, versículo 20 nos responde: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse tempo que está próximo é a volta de Jesus. Meu querido ouvinte, Jesus está muito próximo e Ele quer te levar para morar com Ele, assim como a cada um de nós. Você precisa se preparar para esse momento. Acredite, Jesus está voltando. Os sinais nos mostram que Ele está às portas. Ele te espera de braços abertos. Aceite o convite. Ele em breve virá. Que a sua decisão seja aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, que você a estude e coloque em prática os seus ensinamentos na sua vida, porque ela que vai te conduzir ao caminho da vida eterna. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.